Olá, hoje nós vamos fazer um chapeuzinho para bebê. Para isso nós vamos precisar de uma bexiga, essa é a número 7. Dependendo do tamanho da bexiga, é o tamanho da peça que nós vamos fazer, porque ela vai ser moldada em cima dessa bexiga, desse balão. Encho e meço bem na metade, onde é a metade, eu vou colocar a medida, fazer a trena. Essa é a largura da cabeça. Depois recorto uma caixa e coloco essa bexiga, esse balão, que ele fique justamente na medida mais alta. Eu preciso ter uma superfície em que a aba do chapeuzinho fique firme e também preciso ter a bexiga cheia. Se quiser colocar uma dentro da outra para ficar mais forte, mais firme o trabalho, porque ele vai ser colado, vai ser esticado aqui em cima. E se a bexiga for muito sensível, ela acaba estourando e o teu trabalho não consegue ser realizado. Deixo esse balão preso ali dentro e reservo. Agora vamos fazer a parte da aba, que depois vai ser colocada aqui. Aqui para fazer a aba, eu gravei com ela, com todos os pontos. Quando fui editar não tinha mais o vídeo, essa parte. Então eu vou fazer apenas uma amostra do ponto que foi feito na aba. Primeira carreira, enlaço. Aqui eu estou com uma quantia bem menor de pontos. Na aba do chapeuzinho foram colocados 160 pontos, porque era um tamanho infantil, coube na máquina. Se for para tamanho adulto, essa aba precisa ser feita no sentido do comprimento. Mas isso é para um futuro trabalho. Vou com o carro para a esquerda. Aperto os dois partes para que o fio fique na esquerda. Chamo as agulhas para cima e faço uma carreira de remalhado por trás. Trago os pontos mais para cima. Faço duas carreiras. E agora vamos transportar. Fiz duas carreiras, agora determino, essa agulha vai ser a que recebe pontos. Com o transportador de 6, levo pontos para lá. Ela recebeu o ponto da esquerda, agora vai receber também da direita. Chamo para cima para trabalhar. Furinho está aqui, deixo uma, transporto mais 6 para o lado. Aqui teria outra receita. Se eu tivesse mais pontos, transportava mais 6 e assim por diante. Então, ficam dois furinhos, um paralelo ao outro, com uma agulha no meio. O furinho está aqui. Deixo essa. Pego as próximas 6 agulhas, transporto para fora. Ficaram dois furinhos e uma agulha com trabalho. Faço duas carreiras e repito o mesmo processo na mesma agulha. Primeiro num lado,
depois no outro. O furinho ficou na mesma agulha. Transporto para o lado. E assim eu vou fazendo uma carreira de furinhos, sequência de furinhos sempre na mesma agulha. Por enquanto ela fica na mesma agulha, depois eu vou fechando. Se não tem o transportador de 6, usa o de 2 ou o de 3 várias vezes. Quando as agulhas estão abertas, o trabalho facilita mais. Assim, eu vou fazendo o comprimento, a altura do trabalho. Posso fazer uma aba mais estreita ou uma aba mais larga. O que me dá a largura da aba são essas carreiras, sempre repetindo na mesma agulha. Depois que eu conseguir o comprimento que eu quero, eu começo a diminuir. Não vou fazer o furinho nessa agulha, vou fazer transportando 5. Então, levo 3 e depois mais 2. No outro lado também, levo 3 e mais 2. O furinho deixou de vir nessa agulha e passou para lateral. Nessa carreira, transporto 4 e sempre para a mesma agulha central. Depois 3. Nessa carreira, 2 pontos são transportados. E agora somente 1. E assim eu tenho uma onda, ela forma uma onda em bico. O ideal sempre é fazer essas carreiras aqui de início em remalhado por trás, uma carreira em remalhado por trás folgada, porque quando vai ser esticado, porque a aba fica em volta desse chapéuzinho esticada. Se eu tenho o ponto muito apertado aqui, eu não consigo esticar bem. Se não quiser fazer esse tipo de remalhado por trás, existe a possibilidade de fazer outro acabamento aqui também. Mas essa é uma forma de fazer a aba. Com carreira sempre na mesma agulha perfurada e depois diminuindo. Então, ela forma uma onda em bico. E daí a sequência do vídeo continua sem problemas. Fiz a aba, o comprimento que eu quis. Aqui eu tenho 160 pontos. Selecionei 1 por 1. Selecionei 1 por 1. A agulha que veio para cima, transportei para o lado. Faço 2 carreiras. E tiro em linha de outra cor. Estico na mesa com
um alfinete em cada pontinha dessas e vaporizo. Isso a aba, somente essa parte, depois que eu selecionei e transportei. Tira o alfinete e agora vou passar. Ele já está firme ali no biquinho, formou o biquinho. Agora eu vou passar, puxando o biquinho para baixo, para que essa aba fique com essas ondas bicudas no chapéu. Isso precisa ser feito antes de começar o trabalho da cabeça em si. A aba precisa estar já vaporizada, bem domesticada. Faço em toda ela e depois volto os pontos para a máquina. Chamo 80 agulhas para a máquina e volto os pontos. Voltei os pontos para a máquina, 80 pontos aqui eu estou trabalhando. Agora nós vamos fazer a altura do nosso chapéu. Volto na bexiga e meço até onde ela começa a arredondar, a diminuir. Para mim aqui deu 9 centímetros. Então, a partir de 9 centímetros eu vou começar a diminuir também para fazer o topo. Até lá, sigo reto. Posso fazer desenhado, furadinho, como estava sendo feito aqui embaixo. Posso fazer em zigue-zague, posso fazer em malha lisa, posso fazer furadinho, à vontade. Eu aqui vou fazer em malha lisa e dou a ideia para outros trabalhos serem feitos da maneira que quiser. A partir daqui, zero marcador. Como estou trabalhando com 2 fios de linha industrial, eu estou na regulagem 6. Poderia ser regulagem menor, porém, se eu tenho trabalho com regulagem menor, ele fica mais apertado e não cede tanto depois para encaixar na bexiga. Então, eu vou na regulagem 6 mesmo. Faço 9 centímetros. Deu 9 centímetros, seleciono novamente 1 por 1. A agulha que veio para cima vai para o lado. Duas carreiras, tiro em linha de outra cor.
Chamo 40 agulhas para cima. E retorno os pontos para a máquina. Faço 6 carreiras. Seleciono novamente. Transporto novamente. Tiro em fio de outra cor. Chamo 20 agulhas para cima. E coloco os pontos novamente. Então, eu vou reduzindo para que ele fique arredondado na cabeça. Ah, esqueci de dizer uma coisa importante. Para fazer esse trabalho, é preciso ver a previsão do tempo. Para concluir o trabalho. O trabalho precisa de sol, muito sol. E, preferencialmente, calor. Não um sol fraquinho. Porque ele precisa secar no sol. Não adianta deixá-lo secando na sombra, porque ele não seca adequadamente, demora muito tempo e fica cheiroso, mal cheiroso. Então, é preferível fazer a parte final dele, quando é engomado, num dia ou numa semana que seja bem ensolarado, bem quente. Pode-se deixar as peças prontas e esperar um dia que esteja bem quente, com sol, para fazer a finalização. Duas carreiras, seleciono novamente, transporto novamente. Quebro com uma sobra de fio e passo a agulha por dentro desses pontos para fechar.
Aí, puxando o fio, ele fecha e eu já tenho o arremate em cima. Agora, é descer com costura até a aba. Então, primeiramente, eu fiz a aba. A quantia de carreiras que eu queira. Selecionei um por um. Voltei os pontos para a máquina, acumulando. Teci 40 carreiras. Selecionei novamente, um por um. Voltei os pontos para a máquina, acumulando. Teci 6 carreiras. Acumulei novamente e acumulei novamente. Então, são vários acúmulos para ele ficar arredondado. Isso tudo depende do tipo de cabeça que vai usar o chapéu. Se for uma pessoa adulta, a quantia é diferente. Essa daqui é uma criança recém-nascida. Para fazer a goma, nós vamos precisar de uma colher de amido, água para dissolver, levo ao fogo para engrossar. Se eu preciso de mais água, que ela fique muito grossa, eu vou colocando. Uso também meia colher de sopa de vinagre. O vinagre é para não mofar. E vou mexendo para ela cozinhar e ficar transparente. Aqui já engrossou demais e ainda não está transparente totalmente, então acrescento um pouquinho mais de água. Cerca de meia xícara d'água para uma colher de amido é o suficiente, mas vai sempre colocando aos poucos até atingir o ponto ideal, que é quando ela fica parecendo uma cola mesmo. Ela já está transparente. Deixo esfriar para depois aplicar na peça. Tem o nosso bonezinho, nosso chapéuzinho pronto, costurado. Preciso molhar. Dependendo da espessura da linha, se eu coloco ele seco, a cola fica só por cima, não penetra. Então, a água ajuda a deixar as fibras mais abertas e a cola entra. Depois, ponho nessa goma. Amasso bem. É preciso forrar a mesa, porque no mexer você acaba fazendo uma meleca só. Todo o trabalho precisa ser envolvido por essa goma. Então, ponho no avesso, ponho no direito. Se não quer fazer com essa goma caseira, pode usar a termolina leitosa também. Colocá-la num potezinho e envolver a peça. Massageando bem para entrar nas fibras.
Quando você nota que já tem excesso, dá uma torcida, porque senão ela fica por cima, formando crosta. Isso não fica muito bom. Então, dá uma torcida que saia o excesso de goma. Reserva, pega o molde, que é a bexiga. Vou precisar de um plástico para envolver esse molde e a caixa também, onde vai ficar a bexiga suportada para tomar sol. Se eu não coloco o plástico, a goma com aquele trabalho gruda na caixa e fica um trabalho horrível, fica ruim. Coloco agora o bonezinho por cima e vou acertando, segurando a bexiga para ela ficar no tamanho da cabeça que eu quero. Acertando a aba, puxando os biquinhos também para que eles fiquem todos com a pontinha. Se precisa usar um alfinete nesse momento aqui para firmar, também é bom, porque a caixa segura, suporta bem. Feito isso, vamos para o sol. Aqui ela precisa tomar sol pleno, pelo menos 2 dias. Ou quando você percebe, dependendo do sol, né? Quando você percebe que ela já está durinha, não mexe, deixa ela de um dia para outro, mas sem pegar sereno, sem pegar umidade. Se precisa de um dia para outro secar, sempre guarda no final da noite e no final da tarde e volta no outro dia quando o sol está bem quente. Procura ajeitar bem a bexiga, porque às vezes ela desce, com tanta arrumação ela desce. Procura ajeitar que fique o formato da cabecinha. Depois que está seco, bem seco, aí nós tiramos. Mas isso é para amanhã ou depois, quem sabe. Depois de passar no sol o dia inteiro, eu tenho um chapeuzinho infantil. Aqui ainda está, nessa parte de baixo ainda está úmido. Eu vou deixar secando antes de continuar o trabalho. Mas o formato dele na cabeça já está perfeito. As abas também. O sol incidia mais forte nessa região e aqui na dobra não conseguiu secar o suficiente. Então não posso mexer muito porque ele pode deformar. Assim eu tenho um chapeuzinho que depois vai ser colocado nessa junção uma fita e para encobrir a costura da fita uma florzinha. Essa é para uma criança pequena. Ela deve ter 3 meses mais ou menos. A circunferência foi 44 centímetros na bexiga, que é o nosso molde. Eu sempre faço a medição na criança, quando ela deixa, e daí estico a bexiga na proporção, porque eu não tenho uma forma específica para cada tamanho de cabeça. Mas também quem tem potes ou alguma tigela ou alguma coisa que tenha o formato da cabeça e a circunferência da cabeça, porque precisa ter o suficiente para caber a cabecinha ali dentro.
Daí, ao invés de bexiga, pode usar essa tigela ou esse pote. Essa vai ser feita assim, entregue assim, apenas deixando secar e enfeitando. Quando é para adulto, é preferível usar um verniz em spray. Esse tipo de verniz dá uma resistência maior à peça para água, por exemplo, porque adulto vai usar, vai lavar. A criança, a mãe vai cuidar e não vai sujar com tanta facilidade. Quando é para praia, por exemplo, ou para andar com muita frequência, passar um spray ajuda. É preferível usar o fosco, verniz fosco, ele fica melhor o resultado. Aqui também poderia ser feito qualquer outro enfeite, não precisaria necessariamente ser uma fita. E fica muito bonito. Essa então é a nossa ideia para hoje. Aproveitando a bexiga como molde, eu vou deixar ela secando um pouquinho mais para eu conseguir trabalhar o restante da peça. Nossa ideia para hoje então é essa, um chapeuzinho infantil endurecido. Bom trabalho!